Apocalipse capítulo 13, versículo 11, ponto 5, falamos da besta que sobe da terra, esse poder político que fala com o dragão, que tem o dragão como símbolo, e nós vimos que muito provavelmente está indicando a China, é uma profecia sobre o crescimento da China como potência nesses últimos dias. Agora vamos falar do líder dessa potência, o falso profeta. A primeira besta liderada pelo anticristo atua na área militar e política. A segunda besta atua na área religiosa. Esse personagem pode estar ligado à Igreja Católica, ao budismo ou mesmo à religiosidade judaica. Ou seja, esse líder, ele vai estar ligado em especial à parte religiosa, ok? Então, eu vou explicar aqui por que dessas três possibilidades, e o mais provável é que ela esteja ligada ao budismo. E aí eu vou explicar também o porquê. O comentário prossegue. Apesar de alguns acreditarem que o falso profeta possa ser uma instituição como o catolicismo ou o islamismo, o texto bíblico deixa claro que se trata de um ser, um homem, que sofrerá juízo e será condenado ao inferno. Ou seja, o poder político, ele não é condenado ao inferno, o país não é lançado no inferno, mas o anticristo, o falso profeta, desculpe, ele será lançado no inferno. Então ele será um homem. Apocalipse capítulo 19, versículo 20 diz: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Quando o texto está falando aqui da besta, a besta principal do Apocalipse é a besta que sobe do mar. Vamos dizer, a besta que sobe da terra, ela é uma besta auxiliar, um poder político auxiliar. Por isso que eu acredito que a besta que sobe do mar, ela é hoje os Estados Unidos e esse bloco ocidental que ele lidera. E a besta que sobe da terra é a China e essa liderança que ela exerce, principalmente no mundo comunista. Então, quando diz que a besta é lançada no inferno, significa que o anticristo foi lançado no inferno, que é o líder da besta, que sobe do mar. E o falso profeta também. O comentário prossegue. O falso profeta atuará semelhante aos magos do Egito, que se opunham a Moisés e Arão. Ele fará sinais para enganar os que habitam na terra. Em Apocalipse 19, versículo 20, diz: e a besta foi presa com ela, o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Então, esses sinais que ela executou são semelhantes aos sinais dos magos do Egito. Lá eles chegaram a fazer, apareceu uma serpente, só que a serpente de Moisés tragou ela. Eles fizeram diversos sinais. Nós não sabemos se esses sinais foram, na verdade, truques, porque, por exemplo, Moisés transformou a água em sangue. Eles fizeram o mesmo, mas toda a água do Egito já tinha sido transformada em sangue. Que água que eles teriam transformado em sangue? Talvez fosse um embuste, né? Talvez fosse um falso sinal. Mas não é impossível que Satanás, durante a grande tribulação, ele dê poder a essas bestas para fazer estes sinais. Tá, ok? Vamos lembrar que Satanás, ele saiu da presença de Deus com autorização de tirar tudo que Jó tinha. E a Bíblia diz que desceu fogo e consumiu os animais de Jó. Quem fez aquele fogo não foi Deus, foi o próprio Satanás.
Então ele tem poder para fazer esses sinais? Tem. E a Bíblia diz claramente que ele dará o seu poder a essa besta que sobe do mar, né? E a besta que sobe da terra também. O comentário prossegue. O falso profeta será também um personagem semelhante a João Batista. Assim como esse homem de Deus preparou o caminho de Jesus Cristo, o falso profeta preparará o caminho do anticristo. Bom, João Batista, ele preparou o caminho de Jesus, dizendo: convém que ele cresça e eu diminua, ou seja, exaltando Jesus Cristo como o verdadeiro Messias. E o falso profeta, ele vai fazer essa exaltação em relação ao anticristo. Vamos lembrar que o anticristo, na primeira metade da grande tribulação, ele foi atingido pela profecia das duas testemunhas. As duas testemunhas falaram contra o anticristo, as duas testemunhas fizeram sinais, lançaram juízo contra a besta, contra o reino da besta, tanto que houve uma grande festa quando eles morreram, tá ok? E agora esse falso profeta, qual é o trabalho dele? O trabalho dele é tentar desfazer aquela impressão que as duas testemunhas deixaram, porque as duas testemunhas, com os sinais que elas fizeram, o mundo, principalmente Israel, chegaram à conclusão, Israel, né, chegou à conclusão que esse anticristo, esse homem, na verdade, ele não é o Messias. Israel foi enganado por 3 anos e meio. Então, esse período que está ocorrendo, esse capítulo 13, as duas testemunhas já foram mortas, já ressuscitaram, já subiram ao céu. Então, na segunda parte da grande tribulação, esse falso profeta está agindo, está fazendo sinais para convencer os israelitas a voltarem a ter uma aliança com o anticristo, para enganar os israelitas e principalmente enganar o mundo. Porque nesse período, nós vimos como quando começamos a estudar o capítulo 13, é dito que toda tribo, língua, nação entregaram o seu poder ao anticristo. Então esse falso profeta trabalha para que eles continuem acreditando nesse homem. O comentário prossegue. Nos dias atuais, o dragão trabalha pelo crescimento do ateísmo, mas durante a grande tribulação, o ateísmo será posto de lado, visto que ele deseja ser adorado como Deus. Então hoje, eles trabalham pelo ateísmo, mas na verdade eles trabalham contra a crença do Deus da Bíblia. A China, diversas religiões convivem pacificamente com o comunismo. O islamismo, ele convive lá na China com o comunismo sem problema nenhum. A China tem muitas religiões próprias da China, chamadas de religiões tribais. O budismo, que alguns dizem que não é religião, mas é religião, tanto que eles defendem a reencarnação do Buda de tempo em tempo, tá ok? Então, a religião na China, ela existe sem problema. O problema é com o cristianismo. Durante a grande tribulação, o grande alvo do dragão, na verdade, é a crença no dragão como Deus. Você veja, a Rede Globo aí de televisão, ela chegou a fazer um seriado, eu não me lembro o nome desse programa, eu nem quis ver isso, só tomei conhecimento pelos jornais, mas era um programa em que aparecia a figura de Deus e a figura de Satanás, a figura do dragão. Deus, no filme, era assim um ser desinteressado pela humanidade. E Satanás era um ser agradável, simpático, né, que trabalhava para ganhar a simpatia da humanidade. Esse seriado, ele já está refletindo o que vai ser a grande tribulação. Ele está preparando o mundo para a grande tribulação. Hoje a humanidade ainda rejeita muito esse tipo, né, de ensino, de manifestação de ensino demoníaco. Mas durante a grande tribulação, quando a igreja for tirada da terra, quem é que vai protestar contra esse ensino? Ninguém.
Na verdade, vai haver um grande apoio e esse tipo de programação vai aumentar no mundo. Um exemplo também é aquele filme que fizeram recentemente sobre Noé, e naquele filme Noé aparecem lá uns seres caídos, né, demônios, né, que caíram, anjos caídos, que foram lançados aqui na terra, e no filme eles ensinam claramente que aqueles anjos foram lançados na terra por uma intransigência de Deus, porque os anjos queriam ser bons, queriam ajudar a humanidade, porque Deus queria punir a humanidade, e como os anjos queriam ajudar a humanidade, Deus puniu os anjos e jogaram eles aqui na terra. Ou seja, os anjos, eles estão como vítimas de Deus. É inacreditável. E no filme, próximo do fim, próximo do dilúvio, aparece um demônio com a boca torta, olhando para o céu, dizendo, reconheça, reconheça, dizendo que Deus deve reconhecer e readmitir todos os anjos caídos no céu. E o que acontece no filme? Deus reconhece e readmite os anjos no céu. Um ensino absurdo, mas durante a grande tribulação, esse ensino vai ser normal. E não terá igreja aqui para protestar. Hoje, nós estamos aqui, nós protestamos. Quando saiu esse filme, eu fiz diversos comentários na igreja, no seminário, falando contra a mensagem daquele filme, falando também contra aquele seriado da Globo, aquele programa da Globo, né, que falava de Satanás como um ser simpático. Ele não é simpático à humanidade. Ele quer destruir a humanidade. Por quê? Porque a humanidade é uma criatura de Deus que se arrepende dos seus pecados, que Deus perdoa, e essa humanidade que se arrepende vai habitar no céu, de onde ele foi expulso. Então, ele não tem como ele ser simpático com a humanidade, mas é assim que a Rede Globo, né, descreve essa criatura.